Olá, caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje a gente vai falar sobre sistema circulatório, ok? Que consta na unidade 4 do livro de vocês. Esse assunto tem início na página número 40, ok, pessoal? Sistema cardiovascular, ok? Vamos lá. Vamos lá. Sistema cardiovascular, página número 40. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar sobre, basicamente, o coração, a gente vai falar sobre veias e artérias e capilares, e a gente vai falar sobre a pequena circulação e a grande circulação. Sangue, a gente vai falar na próxima aula, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é só entrar em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro, a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular, né? O que ele é. Aí, aqui, logo no início da página número 40, tem um texto. Sistema cardiovascular o circulatório dos seres humanos é composto pelo coração, vasos sanguíneos e pelo sangue, sendo responsável pelo transporte e a distribuição de substâncias no corpo. Ou seja, a função básica do sistema cardiovascular é o que? O coração bombear o sangue, certo? Esse sangue, ele está rico em nutrientes, né, vindo da alimentação, do sistema digestório, ou do oxigênio através do processo de respiração. Ele circula pelos tecidos, certo? Pelo corpo, pelos órgãos e tecidos. Há o que? Aquele sangue que não foi, aqueles nutrientes que não foram reaproveitados, certo? Eles vão para um sangue que é o chamado resto, né? A contaminação, o sangue, vamos dizer, venoso, né? Que é o CO2, o sangue que está nas veias, ele volta para o coração, sai pelo processo respiratório e assim o ciclo continua, ok? Então vamos lá, falar sobre o coração, ok? O coração, pessoal, ele fica numa região chamada mediastino, certo? Essa região ela fica entre os dois pulmões, certo? Recebe o nome de mediastino porque fica nessa região aqui, certo? Mais voltado para a esquerda. Ele é um órgão musculoso, né? A gente vai ver lá na frente que ele tem um músculo chamado de miocárdio, que é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar sobre infarto agudo do miocárdio, eu vou falar sobre isso. Esse órgão ele tem dois movimentos, a sístole, que é o movimento de contração, e a diástole, que é o de relaxamento, porque o coração, pessoal, ele é uma bomba, certo? É uma bomba que, essa bomba ela tem como função impulsionar o sangue, receber o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, contaminado, né, tóxico, e liberar para o corpo o sangue oxigenado, que passa pelas artérias, que a gente vai falar também lá na frente, ok? Então vamos falar agora sobre algumas partes do coração. Vamos lá, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o coração, certo? O coração, pessoal, na verdade, ele é o quê? Ele é uma bomba, certo? Essa bomba hidráulica, né, que recebe sangue, esse sangue, tanto ele vai na forma de rico em oxigênio para órgãos e tecidos, depois que ele passar por todo o processo né, no corpo pelo seu metabolismo, esse sangue, o que é tóxico, aliás, o sangue que não é reaproveitado, deve ser expelido e ele vai pelas veias, que é chamado de sangue venoso, ok? Que é o sangue rico em gás carbônico. Então, vamos lá, falar sobre as partes do coração. Aqui a veia cava superior e a inferior e aqui é superior, certo? Pessoal, aqui é a veia aorta, certo? A aorta. Aqui, a artéria pulmonar. Apesar de ser uma artéria, pessoal, como vocês vão ver lá na frente, que as artérias são vasos que carregam o quê? Sangue rico em oxigênio. Essa artéria aqui, ela recebe sangue rico em gás carbônico, ok? Que leva até os pulmões, que é chamado de pequena circulação. Aqui nós temos as veias pulmonares, e aqui a gente vai ver agora a parte de dentro para ver os átrios e os ventrículos.
Aqui está o átrio direito, certo? O sangue entra por aqui, ó, certo? Pelo átrio direito, o sangue rico em gás carbônico, passa pela válvula tricúspide ou mitral, essa válvula aqui, ó. Essa válvula, pessoal, ela faz isso, ó. Ela passa o sangue, ela fecha. Passa o sangue, ela fecha. Ela não pode fazer com que o sangue volte, certo? O sangue rico em gás carbônico. Esse sangue chega no átrio direito, né? Vai para o ventrículo direito, sobe até o que? A artéria pulmonar, vai para o pulmão, né? Esse sangue rico em gás carbônico, esse gás carbônico ele sai através dos alvéolos pulmonares, no processo de respiração, e o oxigênio entra. Ao oxigênio ao entrar, volta pela veia cava, não, pela veia pulmonar, aliás, desculpe, certo? Pela veia pulmonar, entra pelo átrio direito, átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para onde? Vai para o corpo, certo? O sangue rico em oxigênio, que a gente vai falar mais lá na frente, ok? Então, o coração basicamente é isso, ele possui 4 cavidades, certo? 2 válvulas, é a tricúspide, que é a primeira, que é essa aqui, ó, ou válvula mitral, essas válvulas é para passar o sangue do átrio para o ventrículo, ele não pode voltar, e aqui é a válvula bicúspide, ok, pessoal? Então, o coração, basicamente, ele, sim, tem o miocárdio, que é esse tecido aqui, ó, é um tecido muito importante, ele tem que estar constantemente sendo nutrido, porque o coração, como ele é uma bomba que não para, o tecido do coração, ele não para, certo? O coração, o músculo dele não para, ele trabalha constantemente. Então ele precisa de constantemente de quê? De estar sendo irrigado por nutrientes e oxigênio, ok? Para o quê? Para que ele possa trabalhar satisfatoriamente. Lá na frente eu vou falar sobre infarto do miocárdio e algumas doenças do coração, certo? Então, coração basicamente é isso. Vamos agora para os vasos sanguíneos. Vamos lá, pessoal, falar sobre os vasos sanguíneos. Primeiro, vamos falar das artérias. Posteriormente, a gente fala das veias e dos capilares. As artérias, pessoal, são vasos sanguíneos ricos em oxigênio, ok? O oxigênio que a gente inspira no processo de respiração. Esse oxigênio ele sai do coração e é distribuído para todo o corpo, né? Por meio das artérias, certo? Essas artérias, pessoal, possuem as paredes musculares bastante resistentes e elásticas e de grosso calibre, certo? Para suportar o quê? Para suportar a pressão dos batimentos que vem do coração, certo? As artérias mais finas recebem o nome de arteríolas, ok? Então, as artérias têm uma única finalidade, qual é? Receber o sangue rico em oxigênio do coração e esse sangue ser distribuído para todo o corpo, ok, pessoal? Agora vamos para as veias. Pessoal, as veias, elas recebem o sangue rico elas levam o sangue rico em CO2, que é gás carbônico, né, que é chamado sangue venoso. Esse sangue ele é impulsionado pelas vênulas, válvulas, aliás, que tem nas veias. Essas válvulas, pessoal, elas fazem isso, ó, para que o sangue não volte. Quando o sangue volta um pouco, é o que chamamos de varize, né? Muitas pessoas têm varize nas pernas e eu vou explicar o que é isso para vocês lá na frente, ok? Então, essas veias, ela leva o sangue rico em CO2, ou gás carbônico, para o coração, certo? Ela tem um calibre mais fino, ok? Mais fino do que as artérias. Aquelas que são finas são chamadas de vênulas, né? As veias mais fininhas. As veias possuem válvulas que facilitam o retorno do sangue para o coração, ao coração, e impedem o refluxo. É o que eu havia falado, ele não pode voltar, o sangue ele vai, né? E ele não pode voltar. Se ele voltar é porque está havendo alguma coisa errada, né? Ou uma pancada, a pessoa obstruiu uma veia, ou você tem alguma varize, enfim, certo? Então, a função das veias é levar sangue rico em gás carbônico até o coração, a artéria pulmonar para fazer a hematose, ok? Já os capilares, pessoal, são vasos sanguíneos microscópicos, bem pequenos, certo? E eles são responsáveis pela troca de substâncias com órgãos e tecidos, né, de oxigênio e gás carbônico, certo?
para irrigar o que? Essas células desses órgãos e tecidos. Basicamente, os capilares têm essa função. Deixa eu voltar aqui. Fazer a troca de oxigênio e gás carbônico em órgãos e tecidos e levar o gás carbônico até as veias e e receber o oxigênio das artérias, ok? Então, basicamente é isso. Aqui tem um texto falando sobre pressão alta ou hipertensão, certo? Pessoas que têm pressão 14/9 já são consideradas hipertensas, ok? Geralmente são pessoas que quando apresentam são assintomáticas, mas vai piorando o estado de saúde dessas pessoas. A hipertensão geralmente ela é provocada, né, por fatores genéticos, diabetes, estresse, tabagismo, pessoas que comem, adicionam muito cloreto de sódio, sal de cozinha na alimentação, ok? E as consequências de uma hipertensão pode ser um AVC, por exemplo, ou um infarto, enfim. É, a hipertensão, pessoal, é um mal que está presente na nossa sociedade, ok? Muito por causa da má alimentação, a falta de atividade física, enfim, ok? Geralmente essas pessoas tomam medicamento constantemente, ok? Então esse é um texto para vocês lerem, entenderem o que é hipertensão. Hipertensão. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a circulação, né? Basicamente, vocês precisam entender duas coisas importantes. A primeira delas, a pequena e a grande circulação, e como esse sangue circula, né? Pelo corpo, né? Pelo nosso organismo, ok? Primeiro, pessoal, vamos falar da pequena circulação, que é essa aqui, ó, ok? Que é a que vai do coração ao pulmão, do pulmão para o coração. É chamada de pequena circulação. A que sai do coração para o resto do corpo e volta para o coração é chamada de grande circulação, ok? Pequena, repetindo, é que vai do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. A grande é que sai do coração, passa por todo o corpo e volta para o coração. Sai e volta, circula o corpo e volta, ok? Então, pequena e grande circulação são essas. Agora a gente vai entender como é que acontece esse processo.